Bom dia, meu nome é Sofia, eu sou engenheira civil, estudante de mestrado em tecnologias e inovações ambientais da UF. Para essa apresentação, eu escolhi 3 entrevistas do Congresso Ibero-Americano de Biodiversidade e Infraestrutura Viária. O primeiro entrevistado foi o Andrés, e ele é gerente geral de meio ambiente na Transnordestina. A Transnordestina é uma ferrovia que surgiu como uma solução logística integrada para atender a região do Nordeste no Brasil, focando no agronegócio. Quando ele fez essa entrevista, a Transnordestina estava em operação em Fortaleza, Teresina e São Luís. Para Teresina, foi extremamente importante, porque foi um dos meios de levar, o único meio de levar combustível para o Piauí. Além disso, a ferrovia é um grande fator de indução de ocupação. Boa parte do semiárido nordestino foi ocupado a partir daí, e um dos problemas que eles tiveram no desenvolvimento da ferrovia foi o adensamento urbano. Esse é um esquema de como vai ficar a rodovia. Ela é como se fosse um T invertido, com os 3 principais pontos de Fortaleza, Recife e Eliseu Martins. É muito interessante que para o desenvolvimento da ferrovia é feito um diagnóstico socioambiental territorial. Com isso, eles vão identificar quais são as propriedades cortadas, quem são as pessoas que moram ali, qual o nível de vulnerabilidade social dessas pessoas e qual é a capacidade e o potencial produtivo daquelas áreas. E o maior desafio é a ecologia humana, porque você tem que trazer o desenvolvimento respeitando a cultura e o ambiente local. Ele também aborda sobre a Instrução Normativa 13 de 2013 do IBAMA, que eles têm que seguir no desenvolvimento da rodovia. E essa normativa, ela estabelece procedimentos para os planos de amostragem de fauna exigidos para o licenciamento ambiental de rodovias e ferrovias. O problema é que ela não estabelece qual o tamanho do impacto na comunidade. Então, é necessário ter uma metodologia que correlacione a composição e o tamanho da comunidade com o significado da morte de um determinado indivíduo. Senão, vai continuar gerando informações de onde isso acontece, mas não de quanto isso significa. E quais são os principais impactos da Transnordestina? Bom, em relação à operação, o impacto é de ocupação irregular e geração de resíduos. E em relação à implantação, obviamente o resíduo de obra e a queima de combustível, mas principalmente a movimentação de massa, de solo e rocha, e o seccionamento de áreas. Porque para você fazer uma rodovia, ela precisa ter do topo até a parte mais baixa 1,5 grau de inclinação. Então, para isso, é uma movimentação, uma quantidade de matéria absurda. E, além que precisa ser removida, e além disso, com a divisão das propriedades, você precisa estabelecer dinâmicas e estruturas e passagens para que se possa ter um acesso ao outro lado. E um sucesso que essa ferrovia teve na área do meio ambiente é no processo de recuperação de áreas, porque eles focam muito mais na sucessão ecológica do que na plantação só de qualquer tipo de árvore ou de espécie de plantas. O segundo entrevistado foi o Helder Faria,
Ele é pesquisador do Instituto Florestal em São Paulo, e ele vai trazer um pouco do Parque Estadual do Morro do Diabo. Ele fica na região do Pontal, do Paranapanema, no município de Teodoro Sampaio. E a maior ameaça que ele sofre em relação à biodiversidade é a rodovia Arlindo Bétio, que é a SP-613. É no segmento PAC em 14 quilômetros. É claro que durante a existência do parque, ele sofreu outras diversas ameaças, como uma ferrovia, a rodovia em si, pista de pouso e desmatamento de usina hidrelétrica. Saiu de uma área de 38 mil hectares para 33.845 hectares. Essa é uma vista da entrada do parque. E aqui é onde o parque fica no mapa. Então, ele fica perto do Rio Paranapanema e do Rio Paraná. Por isso que ele teve um impacto em relação ao desmatamento de usina hidrelétrica. Então, em 1989, teve uma reunião do Ministério Público para discutir a morte, os atropelamentos dos animais, né? Discutir essa questão, e com isso começou o monitoramento junto com os vigias. Então, foi criada uma ficha, o próprio Helder que criou essa ficha, que precisava ter a espécie, caso ela fosse identificável, o local, então a quilometragem que esse animal foi atropelado, o horário e o sentido, né, leste ou oeste, que esse animal estava indo. E aí, em 2007, depois que todas essas fichas foram feitas, teve uma reunião com o Conselho Consultivo, que incluía DR, Ministério Público Estadual e Federal, e técnicos do Instituto Florestal, para se criar mudanças e tentar diminuir o número desses atropelamentos. Então, em 2008, um secretário do Meio Ambiente, ele foi lá, visitou, fez observações, e quando ele voltou, ele inaugurou a Estrada Parque, Morro do Diabo, e lançou um decreto estadual que tinha critérios para gestão de estradas no interior de unidades de conservação de proteção integral. Além disso, a comissão com o DR fez a instalação de portais de nova sinalização e, o mais importante, 4 conjuntos de radares fotográficos no trecho de 14 quilômetros. Foi feito, então, a partir dessas mudanças, um monitoramento em 2017, que em 6 meses foram identificados apenas 16 indivíduos atropelados. Bom, a terceira entrevista foi com o Rogério Cunha, que é um analista ambiental do SENAP, que é o Centro de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, que é um setor da ICMBio, e ele é especializado em lobo-guará. O SENAP, ele é um setor que exige integração de diversos departamentos, ligando a academia com o poder público. Então, ele transforma pesquisas em políticas públicas. Ele participou de um projeto na Canastra, que construiu galinheiros, fez conscientização das pessoas em relação ao lobo, né? Porque o principal impacto dessa espécie lá na Canastra era a caça. Só que agora ele está num projeto chamado Lobos dos Pardos, que é uma parceria entre o Instituto Pro Carnívoros com uma empresa do setor energético, a AES Tietê, que é feito na região de São Paulo, e eles têm uma área, é uma região com áreas de intenso uso agrícola. Então, tem plantação de café, de cana, laranja, milho, e eles estão lá com o objetivo de se perguntar como esse animal vive nessa área,
qual é a movimentação deles, como o uso do solo afeta as suas mudanças, como que está a sua saúde. E para isso ele utiliza de 3 pilares que foram criados lá no projeto Canastra. Que primeiro, se faz a pesquisa com a produção de dados, depois é feita uma educação e comunicação das pessoas para tentar mudar o pensamento, né, de como é visto o lobo entre eles e criar uma coexistência entre pessoas e os lobos. E a partir daí entrar com as ações práticas de conservação. Foi visto, então, que os atropelamentos eram o maior impacto dessa espécie e que isso acontece pela constante mudança da paisagem. Porque como lá tem muita colheita, então uma hora você tem cobertura e outra hora você não tem. E isso acaba aumentando a movimentação dos lobos. Uma solução, né, uma ideia de tentar diminuir o impacto dessa espécie é fazer a colheita em lotes, né, gradualmente. E em 2005, teve um workshop muito importante, foi o primeiro plano internacional para discutir estratégias de conservação. E com isso foi feita uma análise de viabilidade populacional do lobo. Foi do Senap, em parceria com o CPSG, que é o Grupo Especialista em Planejamento de Conservação, com a da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, junto com o CSG, que é o Grupo Especialista de Canídeos. E nesse workshop, eles chegaram à conclusão de que o atropelamento é uma das principais ameaças, não só no Brasil, como em outros países, como a Argentina e o Paraguai. E isso tende a aumentar pela falta de uma política de construção de rodovias ou de renovação de contratos de rodovias que direcionem a redução desses impactos, que são de fragmentação, de populacional e redução de indivíduos. E para finalizar, ele fala do Senap, que ele é encarregado de avaliar o estado de conservação de todas as espécies, não só as que estão ameaçadas, a cada 5 anos, para que você consiga observar a flutuação dessas espécies. É isso, muito obrigada.